Deus seja louvado. Iniciamos este santo culto a Deus para a ordenação de servos ao ministério de ancião e diácono, no santo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos chamar um hino. Querida Irmandade, é do conhecimento de todos que Deus prepara a ordenação de 6 irmãos ao ministério de ancião e 2 para o ministério de diácono. O Senhor preparou uma ordenação assim com diversos irmãos, para também, irmãos, facilitar a vida também dos que ordenam, que as corridas dos mais antigos estão também bastante grandes para todos os lados. E às vezes até as próprias famílias podiam dizer, ou podem dizer, devia ser um outro dia, um pouco para um lado, um pouco para o outro, mas isso também sobrecarrega não só a própria Irmandade, o Ministério da Obra, que tem prazer de estar e também tem que atender, que nós estamos em pleno atendimento da Santa Ceia. E que a Santa Ceia estão sendo realizada já no sistema novo, que é tomado no copinho. Isto, irmãos, foi uma benção muito grande para a Irmandade, esta maneira de servir. Se não houvesse essa guia de Deus de se servir em copinhos individuais, certamente não poderíamos tomar a Santa Ceia. Mas como Deus preparou nos copinhos individuais, eu creio que ainda tem algum que resiste. Mas os que resistem deviam apresentar isso aqui. Apresenta o teu argumento dentro da palavra, por não dizer que é contra. Pode dizer que é contra, mas dentro da palavra. Porque a palavra nos dá toda a condição de servir a Santa Ceia em copinhos menores. Além de ser favorável à saúde e muitos males que poderiam sobrecarregar, como a hepatite B, como outras contaminações, e como nós éramos já criticados pelas autoridades do governo e também irmãos nossos, conhecedores das moléstias que pode ter contaminação, entraram na justiça e foram perante os juizados com uma liminar para tomar a Santa Ceia em cálice individual, porque tinham medo da contaminação. Veja que situação, uns não aceitando. Agora outros que estão ainda, pode ter alguém aqui, e pode ter até algum do ministério. No ministério que às vezes diz, não, eu não concordo. Mas mostra por que você não concorda dentro da Escritura. Conversa que eu acho, até agora você não achou nada. É só porque quer ser contra ou ser diferente. E nós temos que falar nesta ordem e desta maneira para aqueles que resistem o que é verdade. Então, irmão, esta parte, os irmãos pegam aqui o copinho, venha lá, vem uma bandeja, as pequenas copinhas de aqueles cafezinho bem pequenininho, vem trazendo, põe, enche, a pessoa toma, devolve, pronto, não tem contaminação. Ninguém pôs a boca. E assim está sendo feito. Ficou rápido, mais rápido do que era antes, entendeu? E a Irmandade glorificando a Deus. Isto já foi mostrado a diversos irmãos há muitos anos, que esta coisa haveria de acontecer. Agora, já enfrentei, já conversei com alguém que diz, mas isso é uma tradição de 100 anos. A tradição de 100 anos deve ser mantida? Deve.
E tem tradição de mais de 100 anos, 200 anos, 300 anos. Vamos pôr uma pequena tradição. Há pessoas que cuidam do dente. Os dentistas de antigamente eram os práticos, os autodidatas que conheciam alguma coisa sobre extrair o dente e tiravam. Então, os irmãos acham que é tradição, então vai arrancar o dente também sem anestesia. O irmão acha que é tradição, vai operar sem anestesia. O irmão acha que tradição antigamente era andar a cavalo, vai daqui a cavalo a Belo Horizonte. É tradição. Agora, uma coisa que ilumina, que evita mal, males, doença, como pode? Não tem cabimento, irmão. Nós temos que acompanhar a medicina. Temos que acompanhar. Falamos agora dessa parte da Santa Ceia, eu creio que a Irmandade entendeu, e isso é uma benção. Se algum não quiser tomar Santa Ceia, fica na tua responsabilidade. A igreja ofereceu. A igreja trouxe com toda a explicação, com toda a educação, com todo o jeito, o melhor possível. Se a pessoa não quer, problema seu. Se é do ministério, não tomando Santa Ceia, não pode atender culto que não está na comunhão com a Irmandade. Se é músico, mesma coisa. Se é ancião, não pode atender batismo nem culto. Está fora da comunhão. Como é que pode ser de uma entidade e da parte principal, aquela que exerce o conselho, ele dizer eu sou contra? Se você é contra, deixa a entidade. Deixa de ser o teu cargo. É fácil. Não quer? O dia que o irmão entender que o irmão deve tomar Santa Ceia, você volta. Nós servimos a Santa Ceia. Não somos radicais. Aquele tempo ficou para pensamento, ficou para conscientização, então a pessoa vem e participa. Tudo é suave, ninguém joga ninguém fora. Quem joga alguém fora é a própria pessoa. Lembrem disso. Tudo que se algum diz, o ministério cortou meu marido, o ministério não tirou o teu marido. Os atos do teu marido é que não pôde ficar mais na obra. Os atos do músico é que não permite mais ele ser músico. E para isso tem um conselho dos anciãos mais antigos, que hoje não é um só, é um conselho de 200. Nós reunimos em São Paulo em 400 anciãos dos mais velhos. E ali tomamos conselho do que se deve fazer sobre isso, sobre aquilo. Decidimos o que é de melhor, o que é mais puro, o que é mais suave, o que é melhor para a querida Irmandade. Mas sempre tem algum que é do contra. O que nós vamos fazer com esse do contra? Deixa ele quieto, deixa ele amuado. O dia que parar de ser amuado, ele vem, como minha mãe fazia. Eu ficava brabinho, meus irmãos ficavam brabinhos, então eu não vou jantar hoje. A mãe falava, não tem problema, hora que passar a tua raiva, você vem. Mas não ia lá agradar, não. Vem comer, filhinho, passar a mão na cabeça. Fica aí, hora que você não passar a tua raiva, você vem. Eu não vou dormir hoje, fica aí, dorme para fora. Minha mãe ensinou assim, e criou 7 filhos direitinho. Amuou, desamua. Ficou nervoso, desnerva-se. É isso. E assim é a mesma coisa aqui. Você está irado, está contrariado, fica aí. A hora que passar raiva, você volta. Não é isso? Porque 5 mil, 10 mil, tudo aceita. Só ele é o descobridor da América. Não existe isso, irmão. Irmão, nós temos que ser sujeito aos que estão avante, aos que estão na frente, aos homens de mais experiência, de mais responsabilidade, para nós andarmos todos juntos. Então essa parte da Santa Ceia, eu creio que já está pronto, já está falado. Outra coisa que eu ia falar,
Me sumiu da Santa Ceia, falei. Mas tinha mais um assunto. Na hora que Deus me fizer lembrar, passarei para a Irmandade. Então, queridos irmãos, as coisas na obra de Deus têm andado muito bem. Muito bem, os irmãos podem ver, tudo que Deus tem preparado ultimamente só foi abertura, só foi coisas leves para a Irmandade. Tudo trazendo numa leveza para o povo poder servir a Deus. Então, nesse intuito é que Deus tem abençoado grandemente e também agora, irmão, com essa pandemia que parou um pouco os cultos, irmão, Deus abriu uma porta muito maior ainda, de ter o culto pelo sistema online. Agora, os cultos são ministrados às quarta-feiras, às 15 horas, e são ministrados aos domingos, às 10 horas. Para que esse culto? Algum diz, eu não creio porque antes nós era contra a televisão. E agora? Agora você pode ver no celular, você pode ver na televisão. Você falava que aquilo era do maligno, e agora? O que está passando lá? Não era um radicalismo lá atrás? A pessoa quer falar de uma coisa, diz, isso é do maligno. É do maligno quem pega as coisas do maligno. Você vai no supermercado, ali tem soda, ali tem veneno para rato, ali tem tudo. O que você pega? A maisena, o óleo, o arrozinho, o feijão, o tempero. O carrinho está na tua frente e a mercadoria também está na tua frente. O que você carrega? Carrega veneno para casa? Não, pega só o que é bom para a família. A televisão, mesma coisa. Lá tem tudo o que quer. Quem quer pegar coisa mal, pega. Quem quer pegar uma notícia, uma informação, pega. Depende só de uma coisa, da cabeça de quem liga. Quer ver outra coisa? É bom explicar isso. Outra coisa que é necessário. Os irmãos vê, os aviões hoje, não é uma benção para nós? Os que estão se servindo da aviação para ir cá, lá, é uma benção. Hoje os empresários, para ganhar tempo, têm até os seus aviões pequenos, jatos, os outros menores, para se locomover de um lado para o outro para ganhar tempo. Não é uma benção? Para ele o dia de 12 horas vira 18, 19, porque o tempo que ele ia parar na estrada com o carro, ele chegou no local, decidiu, mudou para outro lugar. Está andando, a vida está andando, está gerando emprego, está levando bem, salvando vida. Pega órgão daqui, põe dentro de um isopor e leva para São Paulo no hospital da clínica para fazer transplante e dar vida para alguém. Vem de lá para cá, vai daqui para lá, e vai o médico e vai o órgão. É o avião. Mas o avião, ele não matou na Segunda Guerra, no ano de 44 para 45, não exterminou duas cidades, Nagasaki e Hiroshima, no Japão, que exterminou quase com o Japão? Não foi uma arma de guerra? Foi. Para quem quer arma de guerra, ele é arma de guerra. Para quem quer para meios pacíficos, ele é pacífico. Vamos explicar outras coisas? Vamos falar de droga. A droga, a cocaína, os outros males que tem aí, que eu não sei quantas drogas tem. Mas vamos falar da cocaína, que é muito conhecida, e outros aí, outros males que tem, heroína e outros bichos também. Acontece o quê? Quem é que se acaba com as drogas? Aquele que usa para os fins danosos. Quem quer usar uma droga para acabar com a sua vida, ele se acaba. Ele põe demais, põe menos, fica viciado, perde todo o controle, perde a mente, deixa de ser aquela pessoa serena e controlada. Por quê? Dosou-se acima e não é aquilo que ele precisava. Não é isso? Porque ele se automedicou, se dosou. Mas a cocaína e outras drogas que existem, os irmãos querem ver uma coisa? Deve ter alguém aí da área de medicina, sabe? Para
fazer uma anestesia, para compor uma anestesia, o médico passa o cliente, o paciente na balança, vê o peso dele e depois vai para o sistema de anestesiologia e vai lá e pelo peso ele controla, põe tanto disso, põe tanto disso, põe aquilo. 3 drogas, uma para dormir, a outra para tirar dor, a outra para ficar inerte. A droga é usada para bens pacíficos e para necessário da saúde. Não é tudo que está aí é ruim. O que é ruim é a cabeça. Entendeu? Os médicos dão uma dose lá, a pessoa fica 5 horas inerte, não tem uma dor. Dá outra dose para ficar 2 horas, é uma cirurgia mais rápida. O outro para meia hora. O dentista põe para 10 minutos. Tudo certinho. Olha que maravilha. Quem é que estraga? É o ser humano. É a falta de conhecimento. Deu para entender, querida irmandade? Todas as coisas são boas, sabendo usar. Quem não sabe usar, até a água mata, que morre afogado também. Então eu creio que estas coisas são necessárias passar para a nossa querida irmandade, num dia como esse, que tem uma grande população aqui, ouvindo esses conselhos. Então tudo, irmão, não é naquele radicalismo que no passado tinha. As coisas hoje se evoluíram, o conhecimento nas pessoas melhoraram. Os filhos hoje estão ensinando os pais, os jovens estão saindo para a medicina, trazendo conhecimento para dentro de casa, outros jovens trazendo conhecimento de direito, o outro também de juízo, e também para serem juízes, tudo trazendo conhecimento para dentro de casa. E nós, irmão, ainda falando certas coisas incabíveis. Então é hora de nós, irmãos, chegarmos ao inteiro conhecimento, para não errarmos na graça de Deus. Tá certo? Então, queridos irmãos, o Senhor preparou, voltando ao assunto da ordenação, o Senhor preparou irmãos para o ministério de ancião, e que é necessário Deus preparar anciãos na obra. Também junto nessa função, temos também os cooperadores, que vêm servindo a Deus. Alguns vêm servindo a Deus como cooperador de jovens, outro como cooperador, outro até como porteiro. Depois Deus prepara algum da porta até para ser ancião, ou algum dentro dos músicos também para ser ancião, outro também de outras funções da administração para ser ancião, para ser cooperador. Tudo isso é preparação. E outra coisa que informamos à Irmandade, que na obra de Deus não tem carreira ministerial. Não é porque é cooperador de jovem, amanhã ele tem que ser ou precisa ser cooperador. Não existe essa sequência, carreira ministerial. Não é porque é diácono, amanhã poderá ser ancião. Não é porque é cooperador, amanhã precisa ser ancião. Há muitos que Deus chama para cooperador e fica como cooperador a vida inteira. Há outros que Deus chama para cooperador de jovem e serve a Deus por longos anos como cooperador de jovem. E às vezes deixa essa vida até sendo cooperador de jovens. E outros Deus chama para diácono, não é porque é diácono tem que ganhar uma posição como ancião. Há irmãos que não podem sair do ministério de diácono. Por quê? Ele é o braço que trabalha, ele é o homem que tem luz, ele é o homem que conhece a irmandade, ele sozinho toca uma região, ele sozinho serve todo mundo, e todo mundo lhe obedece porque tem luz de Deus. Algum que é administrador,
e não devem sair de administrador, porque ele na função, na administração, ele olha pelo patrimônio, ele olha para todo o bem da obra de Deus e não para nada, as coisas na mão dele fluem com qualidade, e a igreja não toma prejuízo, a igreja não é multada, a igreja não é penalizada em nada, pela cabeça, pela luz que está naquele irmão. Tirar ele dali para pôr de cooperador é um prejuízo, tirar ele dali para pôr para diácono é outro prejuízo. Há irmãos que o Senhor chamou para um determinado ministério e o Senhor não permite que ele seja tirado dali, porque naquela função o Senhor o preparou. Entenderam, queridos irmãos? E assim é na obra de Deus. Não existe então, como vinha falando aos irmãos, a sequência de alguém hoje ser uma coisa e amanhã seguir uma carreira ministerial. Não existe carreira ministerial. O que existe na obra de Deus é a possibilidade de todos um dia galgar uma posição no ministério. Seja o filho do fulano de tal, que é o mais ricão da cidade, ou que é o antigão da cidade, ou que aquele ali é o que manda em tudo. O filho teu não pode ser apresentado por ti para o ministério. Quem tem que apresentar é outro, não é o pai, não é o sogro, não é a sogra, não é a mulher. Aqui tem que ter liberdade para o ministério o filho da viúva, o menino da periferia, os jovens. Todos têm qualidade e todos têm possibilidade. Não é porque o pai é cancã, é o chefão de lá, ele tem que apresentar o filho dele. E essa coisa de ficar apresentando família é dor de cabeça. Apresenta o teu filho, ele apronta, respinga em você. Põe o teu neto, ele apronta, quem é? O filho do fulano. Ele não é conhecido, mas o velhão é conhecido. Entenderam? Então, esta coisa de apresentar parente é fria. Deu para entender agora? Num linguajar bem arrumado? É fria. Eu já contei, um dia, o Senhor me deu agora esses dias. Quem apresenta parente, nós vimos na obra de Deus e estamos vendo. Quem apresenta parente, às vezes ele mesmo não apresenta, mas ele trabalha o outro. Apresenta o meu filho, que depois eu apresento o teu. Isso é obra maligna. Ninguém trata com ninguém para ter cobertura de um e de outro. Quem tem dom de Deus vai. Quem não tem dom de Deus pode até vir enganado, mas que vai sofrer e que não vai parar no ministério, isso é certeza. Os irmãos sabem que todo parto, com licença as irmãs, todo parto tem a sua dor e tem o seu sofrimento, todos. Mas quem um pai, uma família que quer fazer nascer no ministério alguém da sua família, é como um parto. Você vai ter as dores do parto. Como seria? Depois que aquele rapaz ou aquele jovem, ou aquele filho ou aquele neto está no ministério, ele apronta. Você vai ter a dor do parto. Você não fez nascer? Agora você precisa cuidar. Ele está dando problema, vai cuidar. Senão respinga em ti. Senão quem vai de água abaixo é o teu nome. Senhor Jesus, ou melhor, Paulo escreveu a Timóteo dizendo: não participe dos pecados alheios, conserva-te primeiramente puro e não imponha e não imponha precipitada a mão sobre alguém para ordenar algum ministério. Não participe dos pecados alheios, conserva-te puro. Você quer apresentar o teu filho, vem falar comigo, eu não estou nessa parte. Irmão, você apresenta muito amigo meu, aquele menino meu, você quer que eu apresente? Eu não vou tomar parte nisso aí.
Você quer apresentar, apresenta. Vai com outro, foi com outro, apresenta uma coisa que Deus não quis, ou que Deus não quer. E a pessoa começa a trabalhar na obra. O que acontece? Não tem dom. Marca isso aí que vocês vão encontrar. Está na obra. Não tem dom, não tem virtude, não é humilde, não tem o que fazer, não tem o que pregar, culto que ele atende é vazio, não aparece milagre, não vê as obras de Deus. Tem, é só põe um encarregado de orquestra que não entende de música e que não tem amor, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Põe um diácono, é a mesma coisa. Não tem amor, não tem caridade. Por quê? Foi o dedo do homem. Nessa obra, quem não nasce por Deus, sofre. Por que sofre? Um instantinho, irmão, que está glorificando aí. Quem não é apresentado por Deus sofre. Primeiro, a família não está preparada. A esposa não queria. A esposa quer andar toda bonitinha e não quer suportar o peso do ministério do marido. Eu que não vou ficar nisso só porque você é ancião. Eu que não vou suportar isso só porque você tem ministério. Ministério é teu. E não sai com ele nas costas e joga lá na calçada. Por quê? A família não está preparada. Mas quando a família está preparada, a esposa diz: sirva a Deus. Não se preocupe comigo que eu estou aqui cuidando das crianças. Pode ir. Enquanto Deus te der a missão, vai e fique lá. A minha esposa, hoje eu estou aqui. Ela está lá em Belém do Pará. Ela foi embora. Acho que foi quinta-feira. Ela foi com um grupo de irmãs e mocidade, umas 50 mocidades. Atendeu os pobres lá em Belém do Pará. E pronto. Eu perguntei, quando é que você vai voltar? Ela falou, acho que terça-feira. E você? Mas nós nem falamos que dia nós vamos voltar? Nem falamos, está assim. O dia que voltar, voltou. O dia que não voltar, não voltou. Está tudo arrumado, está tudo combinado. Ela fala, e ela fala para mim, você tem que mudar para São Paulo porque aqui é a tua responsabilidade. Ela manda eu largar do meu lugar e ir servir a Deus, que ela vem atrás. Vocês estão vendo? Então é Deus. E quando eu fui colocado, eu não queria ser ancião. Eu não queria ser ancião. Pronto. É isso aí. Quando Deus prepara, é isso. Hoje eu viajo para cá, viajo para lá, eu vou para a Europa. Eu fui para a Europa, fiquei 54 dias servindo a Deus por lá. Quando eu voltei, já voltou. Você, não, podia ter ficado mais. Você acha que é amor? Eu não sei se é amor, se é desprezo, o que é, mas é por aí. Entendeu? Então, essa é a coisa. É que Deus prepara. Tudo está muito bom. Ela cuida das coisinhas dela, eu cuido das minhas coisas. E ela diz, vai servir a Deus. Então, irmão, quando as coisas é por Deus, tudo se encaixa, tudo vai bem. Agora, quando não é por Deus, tem irmãos que estão no ministério, mas estão amargurados. Não tem prazer no ministério, não tem alegria no ministério, não foi colocado pela guia de Deus. Alguém que achou bom, alguém que achou que daria certo, mas cadê? O ministério tem que ser acompanhado dos frutos, dos milagres e da irmandade e do amor da irmandade. E amando a irmandade. Se tiver que sofrer pela irmandade, sofra, mas não faça a irmandade sofrer. Então, esses irmãos que vão ser ordenados hoje, que é esses irmãos aqui, que é o irmão Jackson Gonçalves, Daniel Júlio dos Santos, Osmar Marques Lobato, Leonardo Barbosa Gomes e Oswaldo Gonçalves e Renilson Sampaio. Esses 2, 4, 6 é para o ministério de ancião. E o irmão Wellington Souza Ribas Bezerra
para diácono, aqui em Montes Claros, no Santo Antônio. E o irmão André Marinho de Castro, para diácono em Montes Claros, na Vila Atlântida. Esses são os 8 irmãos que o Senhor prepara para serem ordenados hoje. Então, irmão, é uma ordenação em conjunto. Vamos ordenar primeiro os 6 irmãos para o ministério de ancião e depois em seguida os outros 2, mas tudo ajoelhado numa mesma oração. Vamos fazer a oração apresentando e ordenando eles. Depois então faremos uma oração para servir para a benção de todos no ministério, dos 6 anciãos e dos 2 diáconos. Numa oração só e numa joelhada só, estando de joelho, oraremos e ordenaremos esses caros irmãos. Então a Irmandade que recebem esses irmãos, aqui quem recebe esse irmão Jackson Gonçalves, ali para o Jardim Independência, a Irmandade ama esses irmãos. Não sei se ele era cooperador ou não, agora o Senhor preparou ele para ancião, e que seja amado da Irmandade. E também o irmão Daniel Júlio Santos Gomes, também para o Alto do São João, nesta igreja também, a Irmandade receba ele com alegria. Ele também fará de tudo, e os servos farão de tudo, para poder agradar a Irmandade. Depois falaremos disso ainda. E o irmão Osmar Marques Lobato, para ancião, na congregação de Delfino Magalhães. E o irmão Leonardo Barbosa Gomes, para o Jardim Brasil. E o irmão Oswaldo Gonçalves de Mato, para o Jardim Eldorado. E o irmão Denilson Sampaio de Araújo, para o Jardim Primavera. E ainda os 2 diáconos, que são o irmão Hélito para o Santo Antônio e o irmão André Marinho de Castro para a Vila Atlântida. Esses irmãos, eles vêm para o ministério não porque eles se candidataram, é Deus que escolheu. Deus os escolheu. Uma vez que o irmão foi escolhido por Deus, a escolha dos irmãos é de Deus. Não tem por que os irmãos serem irmãos desanimados ou receber o ministério sem um carinho, sem um amor e sem um fervor. É Deus que te escolheu. Se o Senhor escolheu os irmãos, Deus mesmo dará força aos irmãos de serem fiéis. Se falta dom ao irmão, pede que ele te dá. Se falta força, pede que ele te dá. Se falta expressão na palavra, iluminação na palavra, a palavra da ciência, da sabedoria, o próprio Senhor vos dará. É a oração, o servo que busca servir a Deus no seu ministério, ele deve ser apegado à oração. Deve orar, pedir, clamar, buscar a Deus. Todo aquele que busca e bate na porta do céu se abre. Os que querem dom busca. Devemos ter prazer em buscar a Deus em oração para receber os dons. Quem quer dom de Deus, aprenda a orar, aprenda a buscar, aprenda a pedir, aprenda a ser humilde. E para Deus ninguém impõe nada. De dizer, tu me deste, agora tu tem que me dar. Tu me tiveste misericórdia de mim e me colocou nesse ministério. Agora eu estou aqui um homem fraco, sem força, sem condição. Cadê a minha luz? Cadê a minha porção? Me ajuda. E eu não pedi, tu que me deu. Reforça tuas virtudes na minha vida com misericórdia, assim como o Cristo pediu a Deus: se tu queres, passa de mim este cálice. Em tudo seja feita a tua vontade, tudo com humildade. A Deus ninguém deve chegar impondo, a Deus todos devem chegar reconhecendo a sua miséria e a sua necessidade diante de Deus. Quem busca misericórdia encontrará. Tanto assim também o diácono, que deve pedir a Deus para o Senhor lhe mostrar onde está o verdadeiro necessitado.
Aonde está o pobrezinho da obra de Deus? Que os irmãos não sejam guiados pelos olhos, mas pela guia do Espírito Santo. Porque alguém pode ver um enfermo, mas o diácono tem que ver com outros olhos, tem que ver com os olhos do Espírito, sabendo que Deus está confirmando ou não aquele irmão para ser atendido. Que nem todos que parecem pobres são pobres, e nem todos que pedem é o que necessita, mas o que pede para Deus, ele pede em silêncio. Ele pede em silêncio, crendo que o diácono vai ser guiado por Deus e a sua necessidade vai ser atendida. Entendeu? Essa é a obra da piedade. Ora, algum que se busca só ouvir de um e de outro para atender a irmandade, irmão, busquemos a Deus para que Deus mostre para nós o verdadeiro necessitado. Então, vamos pedir para vir à frente aqui os irmãos. O irmão Jackson pode vir, por favor. Jackson Gonçalves de Freitas, para o Ministério de Ancião em Independência. Venha também Daniel Júlio dos Santos Gomes, para o Ministério de Ancião em Alto do São João. Vem mais para cá. E o irmão Osmar Marques Lobato, para Ancião em Delfino Magalhães. Leonardo Barbosa Gomes, para Ancião no Jardim Brasil. Não tem o José. José esqueceu de colocar. Tá. Aqui é José Osmar Marques. É você mesmo? Então tá certo, se você está falando. Agora tem mais. Leonardo Barbosa Gomes, já chamei? Oswaldo Gonçalves de Matos, para Ancião no Jardim Eldorado. Renilson Sampaio Araújo, para o Jardim Primavera. Para diácono, o irmão Wellington de Souza Ribas Bezerra, para Santo Antônio, aqui em Montes Claros. Irmão André Marinho de Castro, para diácono na Vila Atlântida. Glória a Deus. Louvado seja Deus, que a obra aqui tem irmãos à vontade para ser colocado. Uma outra coisinha gostosa de ouvir é aqueles que desejam um ministério, não fica triste, a tua vez chegará. Vamos agora pedir para cuidar aqui desta tribuna, não sei como faz, e venha aqui à frente, suba aqui por favor, todos os anciãos, todos os diáconos que Deus preparou de estarmos aqui hoje. Pode tirar essa fita aí, irmão. Irmão, ô irmão, tira essa fita aí, ó. Essa fita aí, tira essa fita aí que já atrapalhou bem. Vem também. Anciãos que serão ordenados e que foi orado esses dias em Belo Horizonte, subam aqui também. Irmãos,
Os irmãos estão vendo aqui sobre o púlpito essa quantidade de anciãos e diáconos que pela palavra de Deus escrita, um pouquinho por favor, para de conversar. Vocês não aprenderam não? Essa turma aqui são todos tão amigos da gente que a gente até fica muito à vontade. Os irmãos veem que na palavra de Deus em Timóteo está escrito quando Paulo fala a Timóteo dizendo: não desprezes o dom que há em ti, o qual recebeste pela imposição da mão do presbitério. Presbitério é o conjunto de presbíteros que Deus prepara. E aqui faz parte isso, os anciãos e os diáconos. Então, na mesma comunhão com que orou lá, e que todos aceitaram lá, na mesma comunhão todos os do ministério, que naquele dia não estavam todos lá, todos recebem na mesma alegria. A ordenação é a imposição da mão de um servo para a ordenação. Mas depois, na mesma comunhão e no mesmo espírito e sentimento, todos também estão juntos como todos estivessem pondo a mão sobre a cabeça deles e ordenando. Por isso é que vem aqui, tá certo? Então agora nós vamos ajoelhar para proceder primeiro à ordenação dos anciãos e depois em seguida dos dois diáconos, todos ajoelhados numa mesma hora. Todos juntos ajoelhemos para orar a Deus. Amém. Não, cadê o primeiro? Rei da paz, Rei da glória, aleluia, Jesus, glória a Deus, bendito Deus, aleluia. Irmão Jackson Gonçalves de Freitas, o nosso Deus que é o Criador dos céus e da terra, que te chamou a esta bendita graça, te selou com a promessa, hoje te chama para o ministério de ancião. Querido irmão Jackson, a Irmandade está feliz, nós estamos felizes, no céu a festa, aqui também. Irmão Jackson, receba agora, pela imposição da mão do presbitério, o ministério de ancião. Receba e seja abençoado por Deus. Um pouquinho para frente. Irmão Daniel Júlio dos Santos Gomes, o nosso Deus que te chamou, te perdoou, te conservou, te selou com a promessa, deu o dom de língua, ajudou-te a permanecer na graça, Ele mesmo olhou a tua vida e agora te chama para o ministério de ancião. Irmão Daniel Júlio dos Santos Gomes, receba agora, pela imposição da mão do presbitério, o ministério de ancião. Receba, irmão Daniel, é Deus que te dá. Aleluia, Jesus. Aleluia. Seja abençoado, caro irmão Daniel. Agora o outro, para outro irmão agora. Irmão José Osmar Marques Lobato, Senhor que te chamou, te perdoou, te estruturou espiritualmente, te deu as virtudes de Cristo, permaneceste firme e Ele também te chama agora para o ministério de ancião. Então, querido irmão José Osmar Marques Lobato, receba agora, pela imposição da mão do presbitério, o ministério de ancião. Receba, caro irmão. É Deus que te dá, e Ele te dará dom, milagre, maravilha e a palavra da ciência. Receba, porque é Deus que te está premiando. Aleluia, Jesus. Irmão Leonardo Barbosa Gomes, o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, nos envia aqui nesta cidade de
Montes Claros, para te ordenar ao ministério de ancião. Receba, irmão Leonardo, esse ministério que o Senhor te confia. Pela imposição do ministério, agora está sendo ordenado ao ministério de ancião. Receba, que Deus vai te abençoar e te ajudará e te dá força para ser um bom servo e um servo cheio de poder. Glória ao teu nome. Irmão Osvaldo Gonçalves de Matos, Senhor que te chamou também te perdoou, te fortaleceu na graça e te ajudou a ser firme a Ele até esta data. Ele mesmo te viu, Ele mesmo te escolheu, Ele mesmo confirmou. E agora, pela imposição da mão do presbitério, Ele te ordena ao ministério de ancião. Receba, irmão Osvaldo, é Deus que te deu, e seja um servo fiel, abençoado, cheio de virtude, e a graça de Deus não faltará na tua mente. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Deixa eu virar que está acabando com a minha coluna. Irmão Renilson Sampaio de Araújo, Senhor que te perdoou, te selou com a promessa, te conduziu por todos esses dias da tua vida e agora te prepara e te chama ao ministério de ancião. Ele que te escolheu, a tua escolha não foi do homem, é de Deus. Então não tem por que você não ser um bom servo. É Deus que te escolheu e Ele mesmo te ajudará. Então receba, irmão Renilson, agora pela imposição da mão do presbitério, o ministério de ancião. Receba, é Deus que te deu. E Ele mesmo te ajudará a ser fiel e a ter dom e a cuidar da querida irmandade. Agora os diáconos, precisa vir aqui. Vai virando mais e mais. Wellington de Souza Ribas Bezerra, o Senhor te chamou, te abençoou, te fez crescer na graça e também te deu luz e entendimento de uma maneira que você permaneceu fiel. E Ele mesmo te escolheu e viu o teu caminho, a tua trajetória boa na graça, viu que o teu coração é preparado para cuidar da pobreza e da irmandade mais humilde. Então, querido irmão Wellington, Ele te chama para o ministério de diácono, para cuidar da irmandade humilde, dos que têm menos possibilidade. Irmão Wellington, ama essa irmandade. Eles são pobres, são humildes, mas são filhos do Deus Criador. Então, irmão Wellington, receba agora pela imposição da mão do presbitério o ministério de diácono. Receba, é Deus que te dá, e estas mãos te delega poder e virtude para trabalhar nesta obra. Glória! Irmão André Marinho de Castro, Senhor te chamou, te olhou e agora te abençoa com o ministério de diácono. Isso é dádiva divina, é do céu, é Ele que te confirma, é Ele que te ordena, é Ele que te dá essa incumbência e essa responsabilidade de cuidar dos mais humildes e daqueles que precisam de uma ajuda. Deus te ajudará, querido irmão André
Marinho de Castro. Ele te guiará, te revelará o verdadeiro necessitado. E as revelações e as visões não faltarão na tua vida. Então receba o ministério. É Deus que te dá e Ele te ajudará. Nosso Deus, Criador dos céus e da terra, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, nos encontramos ajoelhados em cima desse púlpito, esse grupo de anciãos e diáconos, todos na alegria e numa santa comunhão, de ordenar 6 anciãos e 2 diáconos a esta bendita obra. Tu sabes o crescimento dela, a obra que tem que fazer com ela, os milagres que virão por esses irmãos, os dons que neles surgirão, a benção que eles derramarão sobre a querida Irmandade. Desperta o dom, desperta a oração, desperta o milagre, desperta a maravilha, e que esses irmãos sejam revestidos dos dons do teu Espírito Santo. Abençoa também a sua amada esposa, abençoa suas esposas, fiel companheira aos seus lados, abençoa os seus filhinhos, e se houver neto, seja também abençoado, abençoa o seu salário, abençoa o ganha-pão, abençoa suas vidas, permita que seja multiplicada a bênção na vida de cada um. Olha por eles, guarda também das enfermidades, dê boa saúde, boa disposição, não permite que falte o pão na casa deles, e que eles tenham um coração amoroso, cheio de amor, para amar a Irmandade necessitada. Que todos, Senhor, sejam bem recebidos pela Irmandade, e que eles também amem a nossa querida Irmandade. Assim te pedimos pelo ministério que já existe, pelos anciãos que já trabalham, e pelos diáconos também, e por toda a querida Irmandade. Hoje, neste dia, é dia de festa. Aqui em Monte Claro, olha com o teu olhar de misericórdia, manda virtude, manda poder, manda milagre. E agora nós vamos dizer: glória, glória ao teu nome. Tudo te pedimos em Cristo Jesus, teu Filho, a Ele a glória eternamente. Amém. Glória! Glória! Deus seja louvado! Pode ser. Querida Irmandade, vamos pedir para ficar aqui no púlpito. Não entendi. O que estão falando? Pode subir. Vamos pedir para ficar aqui no púlpito os anciãos que foram ordenados e os diáconos também, e os que foram orados este ano. Sendo ordenado ou não, ou que falta ainda ordenar, fiquem aqui para nós apresentarmos a querida Irmandade. No demais, todos os servos podem sentar-se. Deus que abençoe por terem vindo.
Irmãos, vamos pedir para passar aqui. Devagar aí. Pedir para passar aqui os irmãos que foram orados, ou que já foram ordenados, ou não, para a Irmandade conhecer. Que conversa é essa? Sai bonitinho, tem que conversar muito. Olha, cadê os que foram orados e ainda já foram ordenados ou não? Venha para frente. Não, o senhor não. O senhor não foi ordenado por mim? Porque não foi, vai ser ordenado 18? É, pode. Cadê os irmãos? Venha. Esses aqui é tudo à minha frente, né? 2, 4, 6, 8. Venha, senhor. De onde, irmão, é? Bom diz. Sou de tal lugar, vou ser ordenado em tal lugar. Ancião mundial. Fala rapidinho, não é testemunhar, não. Sou de Vila Sítio, Grão Mogol, já fui ordenado domingo passado. Ancião. Deus que abençoe. Vem a outra. Vem aqui levar o seu tapa também. Ricardo Urães Santos, para diácono Luiz de Minas, na nação, dia 28/11. Deus que abençoe. Vem vindo, irmão, vem mais perto. Vamos lá, fala bonito. Samuel Alves de Lima, ancião, no bairro Pernambuco, em Bocaiúva, ordenação 5 de dezembro. Deus que abençoe. Valdenir Dalino Barbosa, ordenado para diácono, ministério de diácono, dia 11 de setembro, em Aparecida do Norte, São Paulo. Deus que abençoe. Bom, fala aí, bem bonitinho. Montaíde, da cidade de Varzelândia, para o Ministério de Ancião, será ordenado no dia 18 de dezembro. Deus que abençoe. Humberto Santos Pereira, ancião em Coração de Jesus, no dia 27 de novembro. Deus que abençoe. Vem mais perto. José Alberto, ancião em Fazenda Curral Velho, ordenação dia 28/11, em Fazenda Vertente. Deus que abençoe. Reginaldo Ferreira Oliveira, ancião, ordenado dia 28/11, em Fazenda Vertente. Deus que abençoe. Osmarino. Osmarino de Freitas Borges, ordenado ontem ancião, bairro do Botelho, Brasília de Minas. Deus que abençoe. Bento Borges dos Santos, juramento, ancião, ser ordenado dia 18 de novembro. Deus que abençoe. Agora, nós vamos dar liberdade para os irmãos aqui, pedir oração. Se começar a testemunhar, não acaba. Então, só pede oração. Deus preparou o ancião, tal, que essa oração da irmã. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Querida Irmandade, agradeço a Deus por todo o bem que Ele tem dispensado em favor da minha alma, tem me conservado de pé até esse presente momento, com a esperança da vida eterna. Peço à Irmandade que oreis a Deus por mim, para que Deus possa dar entendimento e sabedoria, que nós possamos, irmãos, já recebemos com bastante alegria esse ministério. A Irmandade que nos acompanhou até aqui, que teve esse amor conosco, continua com esse amor, para que um dia juntos nós vamos entrar na glória de Deus. Eu agradeço a Deus por tudo, nas minhas orações, Deus dará graça de vos apresentar. Por tudo, Deus seja louvado. Amém. Deus seja sempre louvado. Dou graças a Deus que me guardou desde os dias da minha mocidade, preparou esposa, filho e muito tem nos abençoado. Peço à querida Irmandade, a todos, que oreis a Deus por mim, para que o Senhor nos ajude, nos dando humildade, sabedoria, entendimento, tudo aquilo que necessitamos para melhor servir a querida Irmandade, juntamente aos conservos também. Nas minhas orações, Deus dará graça de vos apresentar. Por tudo, Deus seja sempre louvado. Deus seja louvado. Amém.
Agradeço a Deus por ter me chamado a esta graça gloriosa, perdoado os meus pecados e me promete a vida eterna com glória no céu, se a Ele for fiel todos os dias da minha vida. Dou graças a Deus, irmãos, por Deus ter me guardado até aqui e nessa ocasião agora aproveito essa oportunidade para rogar a Irmandade, tanto a Irmandade que está presente, como a Irmandade que está assistindo também online, acompanhando essa ordenação, rogar a todos que orem a Deus por mim, que não esqueça de mim nas vossas orações, para que Deus possa nos abençoar e juntos possamos caminhar junto aos céus, para que o Senhor possa nos guardar todos os dias da minha vida, cumprindo esse ministério que o Senhor deu na sua obra. Assim agradeço a Deus pela família, pela esposa, os filhos, por tudo que Deus tem me preparado. Dou graças a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Deus seja sempre louvado. Agradeço a Deus por ter me chamado nesta graça na idade de 15 anos, tem guardado nós na nossa mocidade, preparou esposa, filhos, e o Senhor tem feito nós um homem feliz na terra. Agradeço a Deus por ter nos ajudado, nos guardado, e rogo desta Irmandade as vossas orações, para que o Senhor nos ajude, nos dá sabedoria, entendimento, para junto de vós louvar a Deus na esperança da vida eterna. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Grande Deus. Deus seja louvado. Irmãos, nessa noite eu agradeço a Deus pelo Senhor ter me chamado na graça, ainda criança, e ter me sustentado firme até o presente momento. O Senhor preparou esposa, filhas, genro, neta, tudo isso é promessa de Deus na minha vida. Também fui apresentado para o Ministério de Cooperador Oficial, trabalhei 13 anos, músico desde criança e agora o Senhor confiou mais esse Ministério de Ancião. As nossas condições é pouquinha, mas com a oração da Irmandade, nós vamos granjear esse talento aqui na terra e um dia entrar junto no reino da glória de Deus. Aleluia, Jesus. Ora a Deus por mim, pela minha família. Nas minhas orações, o Senhor dará a graça de orar por todos vós. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Também dou graças a Deus por o Senhor ter entrado na vida da minha família no ano de 1979, chamando meu irmão mais velho nesta graça. Dou graças a Deus que naquela época eu era ainda um menino de 6 anos de idade, mas o Senhor havia prometido para o meu irmão que chamaria mais alguém dentre os familiares. 14 anos se passaram e a promessa que Deus fez para o meu irmão se cumpriu, porque quando eu completei a idade de 20 anos, o Senhor me chamou nesta graça maravilhosa. Dou graças a Deus também por o Senhor ter me guardado e me conservado no período da mocidade durante 4 anos. E com a idade de 24 anos, o Senhor me preparou uma das suas filhas para ser a minha esposa, uma grande amiga e também ajudadora. Dou graças a Deus, Irmandade, aleluia, Jesus, que depois dos 6 anos de casado, o Senhor me colocou como cooperador para servir a Irmandade ali do bairro Jardim Primavera. Glória a Jesus. Aonde, igreja? Durante 18 anos e 3 meses, percebi muito o Senhor nos abençoar naquele lugar. Termino rogando a oração daquele Irmandade de todo o ministério, para que o Senhor possa, nessa nova etapa da minha vida, me dar mais sabedoria para entrar e sair no meio do seu povo, e que um dia eu possa dizer como o apóstolo Paulo disse: combati um bom combate, aleluia, Jesus, acabei a carreira, guardei a fé, só me resta agora a coroa da justiça que o justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vida. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Agradeço a Deus pela graça, pela misericórdia que o Senhor tem tido com a minha alma, me tirando do mundo do pecado, me colocando nessa graça santa, me prometendo a coroa da vida eterna, se assim eu permanecer firme e fiel na Tua presença até o fim. Sou grato a Deus por essa obra maravilhosa que Ele fez na minha vida. Peço oração à Irmandade, para que Deus possa me dar entendimento, sabedoria do céu, para que eu possa servir a Ele com alegria, e tudo que eu for fazer, que seja guiado pelo Teu bom Espírito. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado.
Deus seja louvado. Agradeço a Deus nessa noite por ter me chamado na sua graça ainda criança, e agradeço a Deus por ter me conservado de pé na minha mocidade, ter me guardado, ter preparado esposa, filhos, e em tudo o Senhor tem sido comigo. Peço a querida Irmandade que ore a Deus por mim, para essa parte que o Senhor tem preparado agora. Não vejo em mim condições, irmãos, mas eu creio que com o coração da Irmandade o Senhor possa me dar sabedoria, guia e luz espiritual para levar adiante esse ministério. Agradeço a Deus por tudo, irmãos, e continue orando a Deus por mim. Deus seja louvado. Louvado seja Deus, querida Irmandade, obra de Deus. Então, queridos irmãos, é o que Deus traz avante. Vamos cantar mais um hino. Irmão Bento, suba aqui, por favor. O irmão Bento, qual é o hino? Hein? 260. Irmão Bento, suba aqui para presidir. O irmão Bento, não está ouvindo? Suba aqui. Soltem o hino. Querida Irmandade, também transmita a saudação da nossa Irmandade de Araraquara, de São Paulo, e da onde Deus tem preparado de estar nessas reuniões e também ordenações. Hoje, ou melhor, amanhã cedinho partimos daqui para Poços de Calda. Em Poços de Calda também tem algumas ordenações. E faremos a ordenação com a ajuda de Deus amanhã, lá às 10 horas da manhã, e depois alguns irmãos vão para São Paulo e eu vou para Araraquara. E depois na semana tem o culto na quarta-feira às 15 horas, e tem também à noite, tem ordenação em Vinhedo, e na terça de noite tem ordenação ali em Gopoúva, pro lado de Guarulhos. De onde Deus prepara de ir, eu trago e levo a saudação de todos com a paz de Deus. Depois, dias 4 ou 5, eu devo estar com os irmãos em Goiânia, e depois no dia 10, 12, por aí para frente, temos que estar também em Colíder, em Cáceres e Paulo de Azevedo, tudo no Mato Grosso de Cima, no MT. E aonde Deus prepara de ir, levarei a saudação de todos os irmãos com a paz de Deus. Aguardemos que o Senhor nos envie o conselho da sua palavra. Servos de Deus, que Deus ponha avante a palavra, venha ler. Vamos ler a palavra onde o Senhor põe avante. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por Mateus. Mateus, no capítulo 16. Irmãos, 16 de Mateus, no verso 13, onde tem o título A Confissão de Pedro. E chegando Jesus às partes de Cesareia e de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, e outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhe eles: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse-lhe: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus, respondendo, lhe disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Pois também te digo que tu és Pedro,
e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei a chave do reino do céu, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos príncipes e dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isto. E ele também, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Esses versos. É uma parte bastante importante da palavra de Deus, que o Senhor Jesus quis saber dos seus discípulos o que eles achavam dele. Seria como uma pergunta assim, uma pesquisa. Eles lá falam uma coisa, e que vocês falam? Então ele perguntou: o que dizem os homens ou as pessoas que nos ouvem, o que é que eles dizem de mim? Eles disseram: um diz que tu és João Batista, outro Jeremias, outro Elias, outro um dos profetas que ressuscitou e que está fazendo os milagres. É isso que dizem. Então o Senhor ouviu e disse aos discípulos: e vocês, que estão próximos de mim e que ouvem, estão sempre comigo, o que dizem vocês que eu sou? Então Pedro, tomando a palavra, disse: nós dizemos que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E isso foi uma descoberta, uma revelação, queridos irmãos, que Deus deu a Pedro. Porque os irmãos encontram na palavra que muitas coisas da palavra eles não entendiam. E eles não sabiam que ele era o Cristo. Pode estar certo do que Deus está dando. Os irmãos querem ver uma passagem? Quando ele no mar, ele falou para o mar: aquieta-te, onda, aquieta-te, e vento, aquieta. Um discípulo virou para o outro e disse: quem é este? Não está lá escrito? Quem é este que fala com o vento e o vento lhe obedece? Quem é este que fala com o vento e o vento lhe obedece? Então, queridos irmãos, eles mesmos andavam com o Senhor e não se apercebiam. Tinha a palavra que o Senhor tinha falado para eles, e a palavra mesmo diz, e o Senhor falava isso, e eles não entendiam, porque isso ainda não tinha sido revelado. Nem todas as coisas que eles ouviram e que Cristo falou foi revelado ao ponto deles entender. Então, havia uma dificuldade, porque a fala do Senhor não é uma fala, ou não era uma fala como os homens falam, ou como os homens interpretam. Ele falava de uma forma mais profunda, mais abrangente, mais misteriosa. Tanto é que quando ele falou a parábola do joio, diz que essa parábola do joio, quem que é o joio? Quem é que somos nós? Quem é que vai para o celeiro? Também não entendia. Veja, irmão, estava com o Senhor e não entendia. E é certo o que se passa hoje. Muita irmandade está na igreja, mas ainda não entende plenamente a palavra. Tem muita coisa que precisamos entender. Mesmo estando nos cultos, mesmo congregando, mesmo sendo fiel, mesmo sendo do ministério, ainda não entende tudo.
Tem coisa que precisa ser revelada. Tem coisa que precisa ser dado. Então, o Senhor falou para Pedro, ou melhor, Pedro falou para o Senhor: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E disse o Senhor para Pedro. Aí o Senhor se alegrou. E disse: Pedro, bem-aventurado você, que não revelou nem carne e nem sangue. O que era isso? Você não falou que eu sou da tribo de Davi, que minha mãe é Maria, que meu pai é José e que eu nasci em Belém. Você não falou nada do que dos ramos e da linhagem terrena, só falou do ramo do céu, que eu sou filho do Deus vivo. O teu testemunho, dizia o Senhor com isso, o teu testemunho é maravilhoso. Você entender que eu sou filho de Deus, porque o povo judeu e o povo que ouviu o Senhor não entendia que ele era filho de Deus. Disse o Senhor: eu sou filho de Deus. Se vocês crescem que eu fosse filho de Deus, vocês iam crer em mim também, que eu sou o meu pai é Abraão, e o meu pai é Deus. E vocês acham que Abraão não é teu pai? Não. Sabe quem é o teu pai? Disse o Senhor para ele: o vosso pai é o diabo, que é mentiroso desde o começo do mundo. E não entendia. Então, irmão, a palavra do Senhor ainda é mistério. Nem tudo está descortinado, nem tudo se abriu, nem tudo foi iluminado. Há coisas que a palavra guarda para si, mistério que ainda serão reveladas. Coisas que a Irmandade quer saber e será dada nos cultos. A hora que a Irmandade menos espera, o Senhor dá uma abertura, uma ciência, uma profecia na boca do ministério, e a própria Irmandade vai se surpreender. E o servo que prega também vai dizer: como que eu não entendia isso? Então, aqui o Senhor falou, Pedro abriu e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor disse: bem-aventurado você, que não revelou carne e sangue, mas meu Pai que está no céu. Pedro, o que você entendeu é que o mundo precisa entender. Que ele queria dizer com isso, é que eu não sou um profeta como Jeremias, que eu não sou um profeta como Isaías, que eu não sou como Elias, que eu não sou como João Batista. Eu não sou homem, eu não sou fruto da terra, eu sou fruto do céu. Que todos os homens nasceram da junção de marido e mulher, e nasceram, e nascemos, mas Cristo não teve o contato do homem, e ela permaneceu-se pura, nasceu por obra e virtude do Espírito Santo. É a mesma virtude que a Irmandade precisa saber hoje, a virtude que te cobriu, a virtude que te converteu, a virtude que te fez entender a graça, não foi as coisas da terra, foi a virtude do Espírito Santo que naquela hora gerou a conversão do Filho de Deus na tua vida. Foi isso que aconteceu. Então, por que foi isso que aconteceu e que nos embasa plenamente para dar essa explicação com convicção? Por quê? Cristo não foi gerado de carne, veio em carne, viveu em carne, mas não gerado pela carne, obra do Espírito Santo. Outra coisa, veja os irmãos, Maria e José teve outros filhos, mas os filhos de Maria e José, chegou no tempo da vida, foram embora, não ressuscitaram. O único que morreu e ressuscitou foi o que nasceu pela obra do Espírito Santo, Jesus Cristo. E aí é que está o segredo do batismo. A irmã obedeceu?
outros da tua família não obedeceu, você que creu, você vai ressuscitar, porque você pegou a obra do Espírito Santo e Cristo nasceu na tua vida. Então, queridos irmãos, assim foi a chegada do Filho de Deus, e ele vindo, trouxe isso para nós. Quem crê em mim não morre, quem crê em mim vive para sempre. Como é isso? Mas ele foi à morte, Cristo foi à morte, mas ele disse: quem crê em mim não morre, eu ressuscito. Então, se ele dizia eu ressuscito, eu vou à morte, mas saio dela, e quem crê em mim não morre, ressuscita. Irmão, olha aqui, nós vamos à morte. Terminando nossos dias, nós vamos à morte, porém não morto. Nós vamos, escute, nós vamos dormindo. Crente não morre, quem tem Cristo não morre, dorme, dorme, e se dorme não está morto. Quem dorme ao soar do despertador acorda, quem ao despertar, quem dorme ao soar o sol clareando, ele ressuscita. Então está aqui a palavra, nós vamos à sepultura, porém dormindo. Como dormindo? Como é que fala lá? Tiago não, Lázaro não estava morto? Todo mundo chorou perto dele e falou o nome dele, mas a hora que chegou a voz do Filho de Deus, Lázaro levanta e anda. Por que que levantou e andou? Porque Cristo é a voz da ressurreição. O que que a menina de 12 anos, ele disse, a menina não morreu, ela dorme. Menina, te digo, levanta e anda. Talita comi, levanta. A meu pai, o pessoal falou, está morta para vocês. Está morta para vocês, para mim está viva, levanta. E aqui nessa palavra dá origem ao que Deus está dando de explicar a Irmandade. De que jeito? Quando o Senhor ouviu a revelação de Pedro, se alegrou. Diz, mas que coisa, ele descobriu que eu sou o Filho de Deus. Esse homem está iluminado. Disse, Pedro, agora eu vou te confiar uma coisa. Pedro, você é Pedro. E sobre esta pedra, Cristo. Você é Pedro, e sobre esta pedra, Cristo, eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Aí ele disse, mas a ti, Pedro, eu te darei a chave da palavra. Você, como ele diz aqui, a ti te digo que tu és Pedro, e as portas do inferno. Eu te darei a chave do reino do céu. Te darei, quer dizer, você é mais velho, você vai presidir sobre os teus irmãos. Eu te darei a chave do reino do céu. E tudo que vocês ligar, está ligado. E tudo que vocês desligar, está desligado. Esperem. Aí ele diz, estará desligado. O que é que Pedro ligou? O que é que Pedro desligou? Ele foi na Assembleia de Jerusalém, em 15 de Atos, passou os ensinamentos para a igreja, não comeu sacrificado ídolo, não comeu sangue, a carne sufocada e o adultério. E depois ainda foi lá em 10 de Atos, batizou Cornélio, que era gentil, ligou todos os gentios na graça. Deus deu para ele a chave.
O que ligava estava ligado, e o que não estava desligado não estava. Deu para ele também sobre a circuncisão e sobre a incircuncisão. Falou para Paulo: você vai pregar para os gentios, e eu vou pregar por da circuncisão. Os que crerem, vêm. Então abriu a porta do Evangelho para todas as nações do mundo. É isto que está escrito aqui. O que você ligar está ligado, o que você desligar está desligado. Servos do ministério, o ministério que preside, o ministério que serve a Deus, naquilo que Deus der comunhão para se fazer na obra, ligou aqui, está ligado lá, desligou lá, está desligado aqui. Ouviu, Irmandade? Creia que o ministério tem a chave para abrir, para fechar, ligar e desligar. Para colocar, para tirar, para edificar e até para derrubar. Ministério tem o que você ligar está ligado, e que você desligar está desligado. Quando Pedro diz: eu não pude resistir à água para Cornélio, porque Deus selou ele com a promessa do Espírito Santo. Se Deus deu o Espírito, como é que eu vou negar água? Está ligado, e receba que são irmãos nossos. Viu o que Deus deu aqui para ele? Não é simplesmente ligado, é muito abrangente, esta coisa é muito profunda. Tudo que Deus deu para Pedro, irmão, quanta coisa que Deus deu para esse homem, servindo a Deus de coração, um homem simples, podia-se dizer um pescador da mão grossa, mas estava ali um homem de coração puro, um homem que sentiu a revelação. Servo de Deus, você é simples no teu conhecimento, é um trabalhador até do pesado, mas o que está na tua mente é divina, é de Deus. O que você sente vem do alto. Conselho teu, liga. Conselho teu, desliga. Glória a Deus. Querida Irmandade, a obra anda por guia do Espírito Santo. Entenderam, irmão? Esta é o santo conselho da palavra de Deus. Então dizia, as portas ligarem será assim por diante. Então disse ele também: eu digo-te uma coisa, que sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aqui está uma chave muito grande, e a porta do inferno não prevalecerão contra ela. Por isso que a palavra dirigida, o Senhor disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, falando dele, não prevalecerá contra ela. Por quê? Qual é as portas do inferno que não prevaleceu contra o Cristo? É isto. Como que foi? Ele foi à morte e saiu dela. As portas do inferno as portas do inferno prevaleceu sobre toda a humanidade desde Adão. Desde Adão. E a palavra fala: a morte durou no mundo desde Adão até Moisés. Por que até Moisés? Porque a lei veio para salvar, mas a lei não teve força de salvar, os homens permaneceram no pecado e a morte perdurou no mundo. Mas quando veio Cristo, ele aboliu a morte, está escrito: a morte durou até Cristo. Em 16 de Lucas, verso 16, está escrito: e a morte, ou melhor, diz assim, Cristo, falando de Cristo, diz: então a lei e os profetas duraram até Cristo. Daí para frente se esforça o homem para poder entrar no reino do céu. Por que isso? Porque tinha a lei, que o povo estava em dúvida: serve a lei ou serve a graça? Ele diz: a lei e os profetas até João. Depois disso acabou.
Não tem mais. Quando vocês pegam lá em Pedro, está escrito: e os homens que serviram a Deus, homens simples e cheios do Espírito Santo, profetizaram pelo Espírito de Deus que neles estava. Dizendo isto aqui, que neles estavam, dizia que os homens guiados por Deus falavam pelo Espírito de Deus e também trazia esta mensagem. Me foge um pouquinho da mente. Esses homens falavam pelo Espírito de Deus. E disse ainda, e eles anunciavam a glória e o reino que havia de vir. Anunciavam. Por que anunciavam? Anunciavam porque tinha os profetas falado no Velho Testamento. Depois, diz a palavra, até anunciavam, até que a luz e a estrela da alva brilhasse, iluminasse os vossos corações e aparecesse o dia perfeito. Então, quando aparecesse o dia perfeito, que era Cristo, não precisava mais dos faróis e das lamparinas. Vou explicar em detalhe para os irmãos. Quando vocês aqui, todos nós aqui nesse Brasil, quando não tinha energia, nós usávamos lamparina, lampião, candeeiro de cá para lá. Quando entrou a energia, não precisou mais. Cristo foi a luz que veio ao mundo. Quando o sol, que é a luz, Cristo, apareceu, o que acontece nas casas? As mães falam para os meninos, apaga a luz que já clareou. Apaga aquela luz, apaga aquela outra, porque a luz chegou. Cristo vê, a luz clareou no coração dos homens. E então a estrela da alva clareou, apagou-se a luz. Aonde que apagou a luz? Está escrito lá em 16, de Lucas 16, e a lei e os profetas duraram até João. Daí para frente anuncia-se o reino de Deus. A luz verdadeira chegou. Então, queridos irmãos, aqui traz esta palavra. E Pedro, então, irmão, recebendo esta mensagem, e Cristo diz, as portas do inferno não prevalecerão contra ele, e de fato não prevaleceu, que ele foi à morte e ressuscitou. Olha a incumbência e a responsabilidade do Filho de Deus, desde que o mundo é mundo, desde Adão, todas as gerações, todos os homens, terminando o dia eram ceifados, terminava seus dias e não voltava. O único que foi à sepultura e voltou, nosso Senhor Jesus Cristo. Entendam mais, quem que saiu da sepultura? Lázaro ressuscitou, o filho da viúva ressuscitou, Tiquito em Atos dos Apóstolos ressuscitou, a menina ressuscitou, os ressuscitados nos dias de Eliseu que tocou nos seus ossos, todos foram ressuscitados, mas só com essa diferença, foram ressuscitados, mas tornaram a morrer. Todos foram ressuscitados, mas tornaram a morrer. E o Cristo ressuscitou, marca bem, para nunca mais morrer. João viu ele à direita do Pai, Estevão viu ele de pé ao lado de Deus, nunca morre, eterno para sempre. A qual condição, irmandade? Põe atenção nisso, esta condição de ressuscitar e nunca mais morrer é o que vai acontecer com nós. Assim como Cristo ressuscitou e nunca mais morreu, vai acontecer com nós. Nós voltaremos à vida para nunca mais morrer, num corpo eterno para viver a eternidade com Deus. E agora, continuando esta parte da ressurreição, os irmãos sabem bem
que Cristo veio, morreu, ressuscitou, nunca mais morreu. Nós também. Agora, quando fala lá em Hebreus, fala que Cristo foi feito um pouco menor do que os anjos. O que é ser menor do que os anjos? Ele veio em carne, como nós, como homem, se fez como irmão nosso, e assim por diante na mesma carne, para dar a nós a condição de herdeiro. Porque Paulo escreve, qual é a condição do herdeiro? Primeira coisa, para ser herdeiro, você tem que ser filho legítimo, da carne e do sangue do que tem a herdade. Quem é que tem a herdade? É Deus. Por Cristo nós participamos na carne e no sangue. Somos legítimos herdeiros. Entenderam? Legítimos herdeiros. Então, mas ele, o Cristo, foi feito um pouco menor do que os anjos. Porque até os anjos lá na tentação de Jesus, os anjos o serviram. Os anjos serviçais. E ele, como precisando da ajuda dos anjos, os anjos o serviram. Pronto. Muito bem. E quando terminar esta vida, nós formos à sepultura, nós ressuscitaremos. Mas e os anjos? Que foram até maior do que nós e maior do que o Cristo. Como fica? Os anjos, está escrito aos Hebreus. Quem são os anjos? Espírito administrativo que cuidam daqueles que hão de se salvar. Então todos nós temos anjo à nossa ajuda e a nossa proteção, os anjos. Muito bem. Então, quando terminarmos a vida, ressuscitaremos. Quando ressuscitarmos, nós somos herdeiros. Nós somos herdeiros junto com Cristo. Cristo é herdeiro eterno. Por Ele, somos herdeiros da vida eterna. Continua o quê? Os anjos continuam como anjo e nós seremos herdeiros junto com Cristo. Aí troca a posição. Os anjos continuam anjo e nós como herdeiro. Fomos feitos um pouco menor, mas depois de ressuscitados seremos maior. Está percebendo o que é que Deus fez com a igreja? E a palavra está escrito isso que eu estou pregando. Não pensa que é novidade minha, não. Está escrito em 1 de Pedro, e os anjos ministraram isso para nós, não para eles, mas para nós, para essas coisas as quais eles bem desejavam atentar, mas ministraram para nós e não para eles. A riqueza que veio para nós, eles bem queriam, mas Deus jogou em cima de nós. Glória ao nome santo do Senhor. Pega 1 Pedro e leia a Escritura. É preciso ler, é preciso exortar, é preciso ensinar. Aplica-te em ler. Esse negócio de que não pode ler que é perigo, irmão, não tem nada disso não. A letra mata, a letra do Velho Testamento, mas a letra da graça e da palavra é luz para todo aquele que nela crê. Deus seja louvado. Agora, o Senhor dará uma oração a um dos servos, que os irmãos vejam quem é que vem agradecer. Vamos agradecer a Deus. Para o truíno 2:9. 8:9. Passou perto. Reunião que as crianças têm, que chamamos de espaço infantil. Deus preparou, que foi recitado hoje João 4, verso 13 e 14, quando o Senhor explicou à mulher samaritana que quem beber da água do poço teria sede, e quem bebesse da água que ele desse, que é a palavra, nunca mais teria sede. Esteve presente 17 meninas, 19 meninos, o total de 36. Mas é muito pouco para essa irmandade aqui. Vocês tratam de trazer as crianças para ouvir a palavra.
Que a paz de Deus, a palavra e a fé permaneçam em nosso coração.